E aí, a gente tem mais alguns passos. Isso. Né? Pra gente completar ali, são 4 letrinhas, né? 4 que a gente letras. fala. Ótimo. Qual o próximo agora? Então, passamos pela forma que a gente se energiza, vimos a forma que a gente coleta as informações, então ali minha tomada de consciência de como que está minha vida financeira. E aí tem o meu processo de tomada de decisão. E aqui a coisa pega, né? Porque de um lado eu tenho um grupo que tem uma preferência de tomada de decisão mais racional, mais lógica, mais focada em fatos e dados. E tem um outro grupo que tem uma tomada de decisão mais emocional, ou seja, mais focada na empatia, na harmonia do grupo, mais focada no impacto para as pessoas. E já aconteceu de você ou alguém que você conhece fazer muito pelo outro, às vezes, inclusive financeiramente, e no final do mês se vê apertado? Esse geralmente é um processo de tomada de decisão de quem é mais da letra F, de feeling, de sentimento, né? De cuidar do outro, do impacto nas pessoas. E não tem certo, não tem errado, mas quando a tomada de decisão emocional prejudica a nossa vida, aí é um ponto de atenção. E é legal você falar, a gente gravou um episódio semana passada, semana passada, com a Luane, que é minha esposa, e ela falou muito sobre... Lógico que existem vários pontos que a gente pode trazer dessa situação, mas talvez a pessoa que ela tem mais esse sentimento da emoção, em algum momento ela pode ter, por exemplo, uma necessidade, uma dificuldade de dizer não para alguém. Então ela acaba tomando essa decisão dela emprestar. Eu até comentei esses dias, né? Quem nunca não quis dizer não para emprestar um cartão de crédito para alguém? E acabou que ela não tinha capacidade de pagar aquele cartão e acabou adquirindo uma dívida. E muito isso aí, a Luane trouxe uma visão, lógico. Eu digo não, só pra você saber. Não, a Anne, com toda, você nem precisava conhecer a Anne pra saber que ela diz não com toda tranquilidade. Com tranquilidade. Mas é legal porque, por exemplo, a Luane trouxe um ponto, depois vocês podem assistir esse episódio, tá aqui nos vídeos também, que ela fala o seguinte: as pessoas têm dificuldade de dizer não é porque elas querem muito agradar. E o agradar é porque talvez em algum momento ela teve dificuldade, ela foi rejeitada por algum momento. Então, você vê, né, que tudo tá trazendo uma construção que a pessoa ela vai olhar para o perfil comportamental, mas tem que olhar para esse perfil e entender por que ela tem esse perfil, ou por que ela tem talvez uma dificuldade que pode ser algo ruim para ela. Porque, cara, você dar o que você tem não é um problema. Você pode ajudar e, cara, por favor, faça isso. Né? A gente fala que você tem um perfil mais social também. Mas não significa que isso tenha que atrapalhar a sua estrutura financeira. Você tem que ter todo um equilíbrio, né? Não, e até para colocar em perspectiva, eu diria não se eu achasse que a pessoa não tinha condições de pagar ou assumir ela colheu os dados dívida. antes. Ela colheu todos os dados antes. Ela viu lá no SPC se tinha um nome lá e depois É capaz de fazer isso, não duvidaria. Mas eu tenho um processo de tomada de decisão mais racional, né? Então a gente falou dos emocionais. Os emocionais realmente, eles têm um cuidado muito grande com o relacionamento. Falar não pode ser um desafio grande. Geralmente seu processo de escolha sobre a forma de investir o seu dinheiro está muito ligado à harmonia, ao grupo. E o grupo não necessariamente é a família, às vezes é o grupo de amigos, às vezes é o grupo do trabalho. Geralmente, pessoas que são emocionais, por exemplo, fizeram um grande projeto na empresa que deu muito lucro. Se você olhar no olho dela e falar muito obrigada e der um abraço, elas se sentem reconhecidas e preenchidas emocionalmente. Já os racionais, por serem mais lógicos, mais preto e no branco, mais focados em fatos e dados, geralmente eles buscam o quê? Por exemplo, um pagamento na mesma moeda. Então, se eu fiz um projeto que te deu muito dinheiro, adoro o abraço, obrigada, mas me retribua também em dinheiro. Num processo de tomada de decisão, mesmo uma decisão mais difícil, não quer dizer que essa pessoa não tenha coração, né? Mas a primeira informação que vem é, vamos supor, eu tenho vários investimentos para fazer e cada investimento vai dar um retorno financeiro. E o investimento que tem o menor retorno financeiro, eu vou conseguir dar emprego para mais pessoas. Uma pessoa com processo mental mais da razão, talvez escolha o investimento com maior retorno, mesmo que não gere tantos empregos. Já uma pessoa de processo de tomada de decisão mais da emoção, que olha o impacto no outro, na sociedade, com mais naturalidade, talvez negocie. Poxa, esse daqui está dando menos lucro, mas dá lucro. E a gente gera muitos empregos. Será que a gente não pode ir para esse caminho? E aí eu volto no que eu disse, eu vou repetir em todos os pilares. Não tem certo e não tem errado.
tem o que nos aproxima ou afasta do nosso propósito. Se o seu propósito é um impacto social, ok, vai no que dá menos lucro. Se o seu propósito é fazer com que a empresa decole, né, gerar mais lucro para que você possa comprar sua casa, pagar a educação do seu filho, fazer o seu curso internacional, ter sua independência financeira, ok, ir para o processo de tomada de decisão racional. E aqui é importante a gente entender o nosso impulso, porque o processo de tomada de decisão, muitas vezes ele é subconsciente. Na verdade, 95% das vezes ele é subconsciente. A gente passa só 5% do nosso tempo utilizando o córtex pré-frontal, utilizando o método consciente de tomada de decisão. E o que acontece? Se a gente vai sempre no automático, pode ser que a gente não perceba o quanto que as nossas decisões estão nos ajudando ou atrapalhando no atingimento dos objetivos. Então, por exemplo, eu que sou muito racional, eu tenho um objetivo de crescimento da minha empresa porque está conectado com alguns propósitos. A educação que eu quero dar para minha filha, o exemplo que eu quero ser para ela e a casa que eu quero comprar. Né? Porque eu quero uma casa com chão, com jardim, para eu poder plantar as minhas plantas, que hoje estão tudo em vaso no meu apartamento. Então, quando eu me dedico muito para minha empresa, e eu sou uma pessoa que aceita viajar de madrugada, viajo domingo cedo para dar treinamento de segunda a sexta, chego em casa sábado de tarde, eu estou muito conectada com esse meu processo de tomada de decisão que é racional. Mesmo que o meu propósito ali na frente esteja coletivo, é o bem da Malu, é a nossa vida como família, é a nossa casa onde a gente vai estar junto, mas é um processo de decisão muito racional. E que tem um impacto emocional, que não está sendo a prioridade agora. Não é que eu não reconheça, mas não está sendo a prioridade. Eu ainda estou aceitando fazer todas essas loucuras e ficar distante da minha família por conta desse objetivo que faz sentido para mim. Mas qual que é o impacto emocional? Minha filha tem 4 anos. Ela já entende quando eu estou longe. Eu morro de saudade dela. Mas quer partir o meu coração. Ó, pessoas têm um coração que bate. Quer partir o meu coração é ver ela chorando de saudade. Eu fico arrasada, Rafa. Eu, Anne, fico arrasada. Sabe? O Yurga. Tô tentando perceber isso. É difícil, mas... mas fico. Não vou chorar agora. Tá bom. O Yurga, meu marido, ele é muito emocional. Ele, provavelmente, sente a saudade de um jeito muito diferente de mim. E eu sei que impacta. Então, uma pessoa que é mais emocional escolheria, talvez, trabalhar menos para estar mais perto da família. Uma pessoa que é mais racional está olhando as metas, que já tem prazo, e está deixando o impacto nas pessoas para poder atingir essa meta, porque vai beneficiar as pessoas lá na frente. Então, é tudo muito, muito complexo na hora da gente querer avaliar se é certo ou errado. E aí a gente precisa entender como que tem sido o meu processo de conquista de dinheiro e de gasto de dinheiro na minha rotina. Porque se eu estou gastando o meu dinheiro de forma muito emocional e isso está desequilibrando as minhas finanças, né? Como que vai ficar a minha disciplina financeira? Como que vão ficar meus sonhos? Mas se o meu sonho está conectado em ajudar pessoas e esse é o legado que eu quero deixar, faz todo sentido. É claro que ninguém tem que ficar no vermelho, né? Tem que ter um equilíbrio aí, porque senão, em algum momento, você não vai conseguir nem ajudar as outras pessoas. Mas é colocar isso na balança. E para os racionais, um ponto importante de desenvolvimento, porque, veja, não tem característica certa ou errada, mas o ser humano foi feito para viver no coletivo. Então, mesmo os racionais, aí sim, todos precisam conseguir desenvolver esse mini hábito de ser empático, de entender o impacto das suas decisões nos outros. Então, o que acontece quando eu decido trabalhar muito para aumentar minha renda? O que acontece quando eu digo sim para o meu chefe e eu perco a festa da minha filha? O que acontece quando eu aceito fazer uma viagem de última hora de negócios e perco a reunião dos amigos? Né? Então, o racional precisa aprender a ter esse pensamento antes de ir no seu automático, no lógico, no que parece o certo, né? Dentro da sua ambição, dos seus objetivos, para cuidar mais das pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que a gente ama e os colegas de trabalho, porque a gente quer criar uma relação de confiança. E os emocionais precisam
também tomar consciência para entender, estou investindo meu tempo da melhor forma? Estou investindo meu dinheiro da melhor forma? E aí eu vou contar uma história engraçada do senhor Iurga, né? Porque ele, coitado, vira sempre o exemplo. Ó, antes de você contar a história, eu só quero pegar um ponto. Não vai quebrar o que a gente tá falando, mas, por exemplo, quando você traz essa galera que tem, eu falo a galera para ficar mais fácil, uma visão mais racional e tudo mais, na tomada de decisão. E olha como é que isso pode impactar seus investimentos. Tem alguns estudos que mostram o seguinte: quando você olha para uma janela, por exemplo, de 10, de 20, 25 anos, você investir, por exemplo, índices da Bolsa Brasileira ou da Bolsa Americana, você tem um retorno médio entre 15% e 19%. Você basicamente, com pouco recurso, você consegue fazer isso e ter uma rentabilidade aceitável em uma janela de pelo menos 10 anos. Só que para isso você vai ter que aceitar e que em alguns anos você pode ter um retorno até que negativo. Para a pessoa que ela é mais racional e consegue ter essa visão mais de longo prazo, ela sabe que ela vai ter que olhar para aquilo não tão bem naquele momento e ela vai conseguir passar por esse processo entendendo que uma janela maior, ela vai ter uma rentabilidade média muito boa. Agora, a pessoa que ela tem uma sensação mais emocional, ela vai ter essa capacidade de olhar para isso e não sofrer. Então, vai sofrer. E aí tem que aprender a conversar com essa emoção, né? Porque as emoções são automáticas, elas vêm. Ok, eu sofro, mas aí eu converso para não agir na emoção, porque se eu agir na emoção, eu não vou tomar a decisão mais inteligente. Que é, por exemplo, tirar o dinheiro na hora que começa a cair. Se é de 10 anos, não tira agora. Né? Essa perspectiva de retomar. Então, o processo de tomada de decisão emocional, os dois têm pensamento, tá? Mas a gente precisa ter essa atenção para que as decisões sejam as mais coerentes em longo prazo. Ótimo, ponto. E então, acho que isso é uma coisa que eu sempre converso nos processos de consultoria, né? Porque, cara, a gente pegar Brasil. O Brasil tem um cenário econômico bem complexo, tanto economicamente quanto politicamente. Então, é muito importante que você tenha essa visão. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pega os últimos 20 anos, a gente teve um retorno positivo, na média, na Bolsa Brasileira, de 14% a 15%. Então, se a gente consegue ter essa visão, e eu tô abrindo mão, talvez, agora, de ter essa visão, principalmente de longo prazo. Cara, eu vou sofrer num período, mas eu sei que isso vai me trazer um retorno positivo. É a mesma coisa com o trabalho. Se eu precisar, como você tá fazendo agora, cara, eu vejo a Anne viajando a semana inteira. Eu sei que ela tá abrindo mão, pode estar com o marido dela, com a filha dela, aproveitar esses momentos, mas ela sabe por que ela tá fazendo isso. E ela tem essa janela que ela vai conseguir fazer a empresa dela crescer nesse período. E depois ela vai conseguir usufruir e desfrutar desse sacrifício, que é positivo, porque para ela é bom, ela gosta da palestra, gosta de ajudar as pessoas, mas ela sabe que alguma coisa vai ficar de lado. Então é importante a gente entender por que a gente está fazendo e começar a não só pensar no agora, e ter essa visão mais de construção, de médio e longo prazo. Né? Então você que está assistindo a gente, faz o seguinte, pega um papel, uma caneta, e tenta pensar assim, nas últimas 2 semanas, quais foram as compras que eu fiz que realmente eram necessárias, assim, do ponto de vista lógico, que eram importantes, ou, né, para atendimento das necessidades básicas, ou para alguns objetivos de curto prazo. Aí faz essa coluninha. Coloca um risquinho assim na folha, olha o sensorial falando, né? Já quase desenhando uma planilha mental. Do outro lado, faz a lista. Quais foram as coisas que eu comprei e que talvez não eram tão necessárias, né? Por exemplo, presente... Vou pegar o exemplo. Coitado do Iurga. Agora ele deve estar queimando. Mas o meu marido, que é muito sentimento, muito. Para mim, ele é a maior representação do que é o amor. Sabe? Ele demonstra um amor de um jeito que eu não tinha conhecido ainda. E nesse processo de tomada de decisão, que é do sentimento, que é do cuidar do outro, que é de manter a harmonia, se ele estiver indo para o banco com dinheiro para pagar uma conta de luz, tá ali, ó, boleto e... Ninguém mais vai no banco, né? Mas, enfim, se não for da época de vocês, pergunta pro pai de vocês. Né? Indo pro banco com dinheiro e a conta na mão. E, no meio do caminho, eu ligar e falar assim, ai, amor, eu tô tão triste. E ele olhar pro lado e ter alguma coisa que ele acha que vai comprar e vai me deixar feliz, ele pega o dinheiro da conta de luz, compra o presente e vem todo feliz pra mim. E aí, como é que eu recebo esse presente, já que eu sou racional? P da vida! Porque como que vai pagar a conta de luz agora, né? Então, fiquem atentos ao processo de tomada de decisão, especialmente quando a gente fala de disciplina financeira, para entender o quanto que, às vezes, o cuidar do outro, o bem-estar do grupo, está fazendo você assumir alguns custos que não precisam estar no seu orçamento mensal.
Ah, a gente vai viajar final de semana, poxa, fulano não tem tanta condição, ciclano não tem tanta. Ah, não, então deixa que eu pago o aluguel da casa sozinho. Ou não, deixa que eu pago essa conta hoje sozinho. Por quê? Né? O que está acontecendo aí dentro que faz você pensar que você precisa fazer isso, né? Tudo bem, se foi conversado, se a pessoa pediu ajuda, se faz sentido para você, ok. Mas perceba quais são os processos que estão te levando a essas ações que eventualmente prejudicam a sua disciplina financeira e que no final afasta você de atingir o seu sonho, mesmo cuidando dos outros. Ótimo. Né? Sensacional. E aí você já fez a anotação aí, já colocou o seu risquinho no meio aí, já faz a análise que é super importante.